A paz do Senhor, os irmãos. Vamos dar aqui continuidade à lição, que é a lição número 2, que é as promessas de Deus para Israel, da revista As Promessas de Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um já nessa manhã. Oremos para que a gente possa dar início à nossa aula. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos, faça Sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, nos dê orientação para aprender a Tua palavra, que Tu fales com cada um de nós. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Hoje vamos para a parte 2 da lição, que diz outras promessas a Israel. 1.1 vai dizer a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ou ao patriarca, pois como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além de ser estéril, o pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. E o filho da promessa, portanto, seria Isaque. O que a gente olha aqui? A gente vê que Deus promete a Abraão que ele seria uma grande nação. E fala para ele, você vai ter um filho. Só que aos nossos olhos a gente fica pensando o quê? Eu acho que qualquer um pensaria da mesma forma que Abraão pensou. Ele, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. Poxa, já 75 anos, avançado em idade. Aí, o que acontece? Sua mulher é estéril. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Então vai ser através do meu servo, que é meu servo fiel. De repente, Abraão cuidou, criou esse rapaz, Eliezer, desde pequeno, cuidou dele. Então ele tinha um carisma muito grande por ele. Só que Deus falou, não, vai vir de você. A grande nação vai vir de você, não vai vir de terceiros. E é isso que Deus fala pra gente muitas das vezes. Nos promete coisas que ao nosso ver parece ser impossível. Mas se Deus lhe prometeu, creia, porque ele vai se cumprir. Aí então a gente olha que Abraão tem um filho, que é Isaque. E a promessa se cumpriu na vida de Abraão, através da sua esposa. Perdoa. Não era através de terceiro. Só que Abraão, nós sabemos que Abraão e Sara, eles ainda não tinham entendido. E acaba usando sua serva, a serva de Sara, Agar. Mas vamos deixar isso para uma outra parte e focar aqui na parte que a gente está falando. Então nós vamos ver que Deus prometeu, além de outras promessas que Deus prometeu a Abraão, ele prometeu um filho. E mesmo Abraão achando que era impossível isso acontecer, não vamos julgá-lo, porque nós muitas das vezes fazemos isso também, mas ela se cumpriu. E não somente essa promessa, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão veio se cumprir na sua vida. Então que a gente venha aprender a acreditar e confiar naquilo que Deus fala para nós. O segundo tópico aqui dessa lição, a promessa de um filho Isaque. Deus não se esqueceu das suas promessas. Após da morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Olha o que a gente vai ver aqui. Deus prometeu que Abraão seria uma grande nação. Teve Isaque, que gerou a Jacó, que gerou 12 tribos.
Olha só. Teve Esaú. Isaac teve Esaú, que gerou mais descendentes também. Olha mais nações vindo de Esaú. Só de Jacó foram 12. De Ismael veio mais 12 nações. 12 príncipes. Aí, Abraão, com mais de 100 anos, casa com Quetura. Olha só. Se lá com 75 anos ele achava que não ia ter filho, com mais de 100 ele ainda teve mais 6. Olha mais nações aí. Então, Deus falando, Abraão, vou te fazer uma grande nação. E uma nação grande veio de Abraão. E a nação principal é a nação de Israel, que é da onde Deus faria um sacerdócio. A nação de Israel era para ser aquela que ia evangelizar o mundo, evangelizar os reinos, para que eles lembrassem de quem era Deus. Então nós vamos ver que Deus prometeu um filho para Abraão. E esse filho era o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? O filho dele com Sara. Ele teve filho com Agar? Sim. Com a serva? Teve filho com Quetura? Sim. Mas o filho da promessa era Isaac. De Isaac viria a descendência de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele vem da descendência de Judá. Então é daí que vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E nós estamos vendo aqui que tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Nós vamos ver entre Esaú e Jacó, que o anjo fala para Rebeca o seguinte, não se preocupe, eles estão brigando dentro do seu ventre, por quê? O maior servirá ao menor. Amém? A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que ele daria daquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia bênção para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com a Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná. Então a gente vai ver que o que Deus prometeu a Jacó, ele vai começar a fazer se cumprir o que Deus prometeu a Abraão, Deus vai começar a fazer se cumprir na vida de Jacó. Porque quando Isaac, que é o filho da promessa, recebe a promessa, tem seus 2 filhos, Esaú, que era para ser o herdeiro de tudo de Isaac, o que ele faz? Ele comete um erro. Ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida. Mas de repente ele falou com Jacó porque estava com fome e falou brincando. Ele jamais trocaria. Mas só que uma palavra naquela época, ainda mais com algo que era importante, valia muito. A primogenitura naquela época valia muito. E ele dá de mão beijada para o seu irmão. Ele pega e fala, para que me serve isso se eu estou morrendo de fome? Se eu morrer, o que vai me servir a primogenitura? Me dá essa comida e fico com a minha primogenitura. Ele dá a sua bênção para o seu irmão. Foi o que ele fez. Então, quando Esaú dá a sua bênção para o seu irmão, não é porque Jacó enganou o pai, que ele foi abençoado ali pelo pai, pensando que era Esaú. Na verdade, quem acabou abençoando Jacó foi Esaú, que deu a sua primogenitura de mão beijada. Porque se ele não tivesse feito isso, Deus jamais permitiria que Jacó enganasse seu pai.
Mas como ele já tinha dado, é aquilo, Rebeca não precisava enganar a Isaac, porque ela já sabia que o maior serviria o menor. Então, como é que era? Porque a maior bênção que vem não é do homem, mas sim de Deus. O pai até poderia abençoar Esaú, mas quem ia dar continuidade à sua descendência era Jacó. Já estava escrito, Deus já tinha dito. Então, o que eu quero deixar aqui é um alerta. Não troque aquilo que Deus te deu por um prato de comida. Às vezes Deus te dá algo tão grandioso que você, às vezes, transforma até numa maldição. Não transforme a bênção que Deus te deu numa maldição. De repente, Deus te colocou num lugar e você está assim, eu não merecia estar nesse lugar. Por que eu estou aqui? Ei, foi Deus que te deu. Se você está aí é porque Ele sabe que você tem capacidade de estar. Se Ele te deu essa bênção, Ele sabe que você tem capacidade de administrar. Então, não transforme a bênção que Deus te deu em maldição. A promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. O Emanuel, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então nós vamos ver que da descendência de Abraão sai aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Quem é? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem da descendência de Davi. O que acontece? Lá Judá, aí vem os filhos dos filhos, até chegar Jessé, até chegar Davi. E aí vem de novo, os filhos dos filhos, até chegar Jesus. Então, a gente olha que os israelitas eles tinham algo tão grande com o rei Davi, que foi um dos melhores reis que eles tiveram, que cometia erros, como todos nós cometemos, mas se arrependia e não fazia de novo. E aí de quem vem a descendência? Jesus ali. E aí Jesus é aquele que o profeta Isaías profetizou, falando que viria da descendência de um rei, do rei Davi. E aí a gente vê Jesus vindo, é um príncipe. O príncipe que vai vir um dia, que vai descer do céu e reinar conosco aqui. Nós vamos reinar com ele. Ele vai trazer a paz. Ele já tem trago a paz para aqueles que o aceitam, já tem trago a cura, a libertação. Se você quer ter paz, quer ter cura, quer ter libertação, aceite o Senhor Jesus. Creia nele. Porque é isso que ele quer. Que a gente creia e confie. Antes de resolver qualquer coisa com as coisas do mundo, com as coisas humanas, ajoelhe, ore, peça a ele. Porque a promessa que foi dada lá a Abraão, já tem se cumprido há muito tempo. Então Jesus já veio aqui. Hoje ele está no céu, à destra do Pai. Mas deixou o Espírito Santo para nos ajudar na nossa caminhada. Amém? Que a gente venha meditar nessa palavra de hoje e continuar esperando aquilo que Deus tem para nós. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu termino essa lição aqui agora. Amanhã eu darei continuidade, que o Senhor continue com cada um de nós. Nos dê um ótimo dia e traga sua paz, sua proteção para toda a nossa casa e nossa família. Em nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e nos dê um ótimo dia debaixo de suas mãos fortes e poderosas.